No mesmo direcionamento dos Estados Unidos, o México se prepara para aumentar tarifas sobre diversos países, incluindo China e Brasil. O Congresso mexicano aprovou, então, uma proposta que pode entrar em vigor em janeiro do ano que vem, 2026. E sobre o assunto, eu converso agora com a Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional. Muito bem-vinda. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Obrigada pela receptividade. Prazer é todo nosso em tê-la aqui. As novas tarifas, né, podem atingir, a gente estava vendo, setores têxtil, calçados, sendo que países como China, Coreia do Sul, Brasil, Índia também podem ser tarifados. Mais uma tensão comercial no mundo, como é que a senhora avalia? Bom, vamos lá, Simone. Então a gente precisa entender o que está por essa imposição de tarifas agora pelo México, né? Porque a gente não imaginava, em um primeiro momento, que de fato o México fosse sobretaxar entre 35% e 50%, basicamente todos os países do mundo que trabalham dentro dessa perspectiva de mercado que estão ali dispostos. Têxtil, indústria do aço, indústria automotiva, dentre outras. O que acontece? Qual que é o grande pano de fundo? Ano que vem vai ser um ano que vão se ter novas negociações em relação ao acordo de livre comércio entre Estados Unidos e, efetivamente, México. O que o México está sinalizando é que ele quer, de fato, ter uma abertura maior para que possa fazer algumas reivindicações em relação a essa nova rodada de negociação e colocando para os Estados Unidos as cartas à mesa, efetivamente falando, eu quero me aproximar de você e eu estou fechando meu mercado principalmente para produtos chineses e produtos russos. Dentro dessa perspectiva, é um grande indicativo que o governo efetivamente do México vai querer negociar e manter esse livre comércio com os Estados Unidos, porque a gente sabe que muita parcela da produção mexicana vai em direção aos Estados Unidos. Então é essa indicação. Não é um momento de tensão com o resto do mundo, é diferente do que a gente viu do tarifaço do chamado dia da libertação pelo Trump, mas de fato existe um pano de fundo de interesse do México para que não seja mais sobretaxado e que possibilite com que ele faça reivindicações e a continuidade, obviamente, desse acordo de livre comércio com os Estados Unidos. O México buscando esse livre acordo com os americanos, colocando aí as suas intenções em relação à China, mas quando ela coloca, né, o Brasil nesse meio, a Coreia do Sul também, né, a Índia, o que esses outros países, né, tirando a China, podem colocar de ajuda até para o México mesmo em relação a esse acordo com os Estados Unidos? Simone, é difícil a gente destacar o que acontece justamente com essa tarifa do México, ou com esse tarifaço, vamos colocar assim, do México. Diferentemente dos Estados Unidos, o México ele não sobretaxou efetivamente países, mas sim setores industriais, setores justamente de comércio, de produtos que vão estar atrelados a essa ideia que os Estados Unidos não gostaria que o mercado mexicano fosse totalmente tomado por produtos advindos, né? Não especificamente de um lugar, mas advindos do exterior que não seja os Estados Unidos. A gente precisa pensar que podem gerar alguns conflitos diplomáticos, como é o caso principalmente da China, como é o caso da Índia, e pode trazer um fechamento de mercado para a regionalidade latino-americana. De fato, o produto brasileiro ele vai ser muito menos competitivo do que o produto estadunidense, se consolidar essa perspectiva de nova negociação do acordo de livre comércio, o que acredito muito que vai acontecer. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de os estados, como por exemplo a China, como por exemplo a Índia, que né, tem uma grande indústria têxtil, virem a negociar bilateralmente com o México para impor justamente uma condição melhorada para esse comércio de exportação para o México e também para o comércio de importação de produtos mexicanos. Ainda, né, que de fato essa via seja muito menor. O que o México está alegando, inclusive, é que existe um déficit da balança comercial em relação a esses produtos e, por consequência, faz-se necessário essas tarifas. Mas a gente sabe que não é bem essa situação, mas a gente pode observar sim que alguns governos vão procurar a Cláudia Sheinbaum para fazer acordos bilaterais. Os acordos bilaterais podem serem colocados aí na mesa de negociação. Essa imposição das tarifas, né, que podem chegar a partir de 1º de janeiro de 2026,
pode levar também os países afetados. A gente fala nos setores que vão ser afetados, mas os países buscando, né, intensificando negociações com novos acordos bilaterais, né, de comércio. É isso, buscando essa negociação que pode chegar a partir de 26. Pois é, Simone, esse ponto é muito destacado, principalmente em relação à questão dos Estados Unidos. Quando a gente observa a imposição do tarifaço, e agora nesse momento, grandes tarifas em relação ao mercado mexicano, a gente vai pulverizar esse comércio internacional. Basicamente, o Brasil vai procurar novos mercados para preencher aquele vazio que, de porventura, ele vinha a exportar para o México. A Índia, a mesma coisa, a China, a mesma coisa. Por que o Brasil, ainda que seja afetado, como, por exemplo, foi no caso dos Estados Unidos, como vai ser no caso do México, ele não vem a sofrer tanto em relação à sua balança comercial? É claro que é afetado, mas a balança comercial não é tão assim frontalmente afetada, tão pormenorizada em termos de valores absolutos, porque o Brasil já pulverizou as suas exportações. O Brasil sempre buscou novos mercados e, inclusive, o Brasil continua buscando novos mercados antes mesmo do tarifaço do Trump. Vou dar um exemplo aqui. A indústria agropecuária brasileira sempre tentou ingressar no mercado japonês. Foram longos anos de negociação, porque o Japão impõe muitas restrições justamente à importação de carne, à importação de produtos, enfim, que vêm desse setor da pecuária, por conta de algumas licenças que o Japão considera como sendo obrigatórias. Nesse ano, o Brasil conseguiu atender a todas as demandas do mercado japonês e ingressou nesse setor que ele tanto queria. Então, a gente precisa pensar que o Brasil ele não ficou parado nessa seara internacional, dependente dos Estados Unidos ou dependente da China e de qualquer outro país individualmente. Então, ainda que nós sejamos impactados, é inegável que nós vamos ser impactados, a gente precisa pensar que para o país não ser tão afetado por tarifas, a gente tem que ter, consequentemente, a busca por novos mercados, não de forma emergencial, mas ser um plano da política externa atrelado ao comércio internacional, como o Brasil bem fez. O Brasil vem fazendo, já temos aí 500 mercados abertos, né, ao longo desse período. Não é a área ainda, mas a gente pode colocar que essa decisão, né, que pode acontecer no México, pode pressionar e ter aumento aí de preços para os mexicanos, gerando até uma inflação, como aconteceu nos Estados Unidos por conta do tarifaço do Trump? Pois é, Simone, essa é uma dúvida que a gente tem em relação a essa questão da inflação nos Estados Unidos mexicanos, né? Porque, de fato, o que a gente tem no cenário mexicano? Basicamente, o México quer também angariar, como os Estados Unidos quis fazer, que a indústria que vai produzir produtos para o mercado mexicano esteja localizada em solos mexicanos. Se ele vai conseguir isso ou não, a gente não sabe. Se ele não conseguir, em um primeiro momento a gente observa que de fato vai ter sim um aumento da inflação. Mas em contrapartida, a gente também tem que pensar que já ano que vem, no começo do ano que vem, a gente pode ter uma renegociação muito benéfica do acordo de livre mercado com os Estados Unidos e pode haver uma diminuição ainda maior das barreiras tarifárias justamente que os Estados Unidos impôs ao México. Então, se isso de fato se consolidar, eu não acredito que vai impactar tanto a inflação mexicana. Mas, em contrapartida, a gente sabe que o Trump tem uma postura imprevisível e não é garantido que com essa ação da Claudia Sheinbaum a gente vai ter uma reversibilidade das tarifas e, principalmente, um incremento, uma abertura maior do mercado para produtos mexicanos dentro dos Estados Unidos. A gente precisa esperar para ver o que vai dar essa renegociação do Acordo de Livre Comércio entre México e Estados Unidos. Vamos seguir acompanhando essa questão. Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional. Priscila, muito obrigada por essa conversa, análise aqui com a gente hoje no nosso jornal. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade, viu? Boa noite, bom final de semana para vocês. Obrigada, para você também. Tchau, tchau, Priscila.